Olá pessoal, agora nós vamos estudar um pouquinho sobre a saúde pública brasileira e nós vamos entrar um pouco na legislação que orienta as ações de saúde no Brasil, né, o SUS, né? Então nós vamos falar de legislação, alguns princípios e diretrizes também e das principais leis, né, que inicialmente nós precisamos conhecer sobre a questão da saúde pública. A primeira questão nós vamos entender um pouquinho alguns artigos, né, da saúde, sobre saúde, que estão na Constituição de 1988, que deram a base depois para a formação das leis, né, sobre saúde pública no Brasil, principalmente a lei 8.000, né, a lei 8.080, né, que vai trabalhar sobre a regulamentação do SUS e etc. Bom, então vamos pegar os princípios que estão no texto da lei, né, e algumas questões. Primeiro, o artigo 196 da seção 2, ela vai tratar a saúde como um direito de todos e um dever do Estado. Então, esse é um princípio fundamental. Então, a partir da Constituição, fica ali bem claro que a saúde é um direito de todo cidadão e o Estado tem que prover políticas e recursos e acesso, né, da população à saúde, né, através dos seus mecanismos, né, seus mecanismos e seus aparelhos, né. Então esse é um marco super importante. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Esse já é o primeiro artigo. No artigo 197, né, que diz que são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor de termos da lei sobre sua regulamentação, fiscalização, controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros, também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Então ele coloca que a importância da ação pública em relação à saúde. Mais à frente, depois, né, isso vai ser ampliado, né? E o papel do Estado é fornecer, regulamentar, fiscalizar, controlar é, as questões relacionadas à saúde. No 198 ele vai colocar algumas diretrizes, eu acho que são inicialmente essas três principais diretrizes, depois elas foram trabalhadas mais amplamente, mas quais são as três principais diretrizes, né? As ações de serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada, hierarquizada, que constitui um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Primeiro, a descentralização, né, com direção única de cada esfera do governo. A descentralização, isso é uma mudança também, né? Antes todas as decisões eram tomadas somente por uma instância do governamental, federal, por exemplo. Né? Com o SUS, você há um empoderamento, vamos dizer assim, das outras instâncias governamentais. Né? O atendimento integral, com prioridade às atividades de prevenção, né? Sem prejuízo aos serviços assistenciais. Né? Então, aí também, isso é uma coisa importante também, é o caráter preventivo e o atendimento integral. Né? A pessoa tem direito ao atendimento integral à saúde, não só de determinada questão. E um terceiro que eu acho super importante também, que é a participação da comunidade, da participação popular, né, e do controle social que o sistema SUS permite dentro da sua organização. No artigo 199 vai ser colocado, né, que a assistência à saúde ali vai ser fornecida preferencialmente, né, pelo órgão público, né, pelo sistema público, mas a iniciativa privada, né, ela pode participar de forma complementar. O que é isso, forma complementar? Ela pode atuar. Então, como por exemplo acontece, né? Então o SUS ele pode utilizar um hospital privado para fazer um exame, né? Mas de forma complementar, só se realmente houver uma necessidade, não como forma única, não como forma preferencial, tá certo?
Então, dentro do SUS, né, compete entre outras atribuições. Quais são as atribuições do SUS? Então, tem várias atribuições: controlar e fiscalizar procedimentos, produtos, substâncias de interesse para a saúde, né, e participar da produção de medicamentos, equipamentos, etc. Né, controlar e fiscalizar, né? Então, esse é um dos papéis em questões ligadas à saúde. Executar ações de vigilância sanitária, epidemiológica, né, bem como a saúde do trabalhador. Ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde. Isso é um papel super importante em que o SUS ele tem atuado. A gente acompanhou aí nos últimos 2 anos, né? Toda a questão de 2 anos que eu falo é de 2020 e 2021, em 2020 e 2021, toda a questão da pandemia, e o SUS teve um papel importantíssimo, né, na informação e tudo mais, né, na formação dessas pessoas, etc. Protocolos e tudo mais. Participar da formulação de políticas, isso é uma coisa super importante, né? Execução de saneamento básico, incrementar em sua área de atuação desenvolvimento científico e tecnológico, né, colaborar para o desenvolvimento, fiscalizar e inspecionar alimentos, né, compreendidos como controle do teor nutricional, né, também. Participar do controle e fiscalização de produção de transporte, guarda e utilização de substâncias tóxicas, psicoativas e radioativas. E colaborar na proteção do meio ambiente nele compreendido. Lembrando, né, pessoal, que inicialmente nós estamos falando aqui da CLT, né? Então, era um primeiro momento da CLT, não, desculpa, da Constituição. Desculpa. Era um primeiro momento onde você estava trabalhando ali os princípios, o início, ok? Bom, em 90, então, são promulgadas as duas leis orgânicas, a 8.080 e a 8.142. A 8.080 e a 8.142, qual que é a essência dessas duas leis? Bom, a 8.080 é a lei que organiza o SUS, né? É a lei que vai falar dos seus princípios, forma de funcionamento, responsabilidades e entre muitas outras coisas, né? A lei 8.142 vai falar sobre o controle social, a participação da comunidade, né? E os mecanismos, né, de participação popular, né? Então, na 8.080 é toda a organização do SUS, como ele deve funcionar, e financiamentos e etc. Depois nós vamos ter outras leis e portarias e diretrizes, mas é a base, né? Em 8.142, a 8.142 fala da participação popular. É onde vai ser criada também a questão dos conselhos, né, de saúde e as conferências de saúde. Então, essa é a essência das duas leis. Nós vamos aqui, lá na nosso material, nós temos lá mais detalhados algumas dessas leis, mas aqui eu vou colocar de forma um pouco mais didática alguns princípios que constam nessas duas leis, tá? Bom, primeiro os que nós chamamos de princípios doutrinários. O que são os princípios doutrinários? São os princípios que vão, de modo geral, né, ético-doutrinários ou doutrinários, como a gente às vezes pode chamar, são os princípios que vão reger todas as ações e políticas, né, dentro da saúde pública. Bom, primeiro o princípio de universalização, né? O princípio de universalização vai dizer exatamente a questão que é um direito da cidadania, né? Que a saúde é um direito da cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar esse direito. Então as pessoas têm que ter acesso universal, né? O acesso tem que ser universal, garantido a todas as pessoas, independente da sua raça, cor, credo, condição social,
né? Então, o serviço público de saúde, né, no Brasil, né, é assim, é o acesso total, independente de sua classe social, né? Rico ou pobre, qualquer região, então todos têm direito. O segundo princípio é o princípio da equidade, que é um princípio muito interessante. Às vezes a gente acha que equidade é sinônimo de igualdade, mas não é. A equidade, ela tem a ver com a gente precisa uma busca de diminuir as desigualdades. Apesar de todo mundo ter o direito ao acesso ao serviço de saúde, aos serviços de saúde, as pessoas têm necessidades diferentes. Por exemplo, um idoso tem uma necessidade diferente de um jovem, né? Uma pessoa portadora de doença crônica, ela tem uma necessidade diferente. Então, o sistema ele tem que proporcionar equilíbrio, ele tem que proporcionar acesso a diferentes tipos de tratamento. Então, às vezes a pessoa tem que fazer um tratamento de alto custo, às vezes a pessoa tem que ter acesso a um exame de alto custo. Então, ela tem que promover tanto para esse exame quanto aquela vacina para o bebê, né? Lá, que é o básico, né, da prevenção. Integralidade, né, considera que as pessoas como um todo, né, atendendo todas as suas necessidades. Isso é uma coisa interessante, né? A promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação, né? A pessoa como um todo, em todos os seus aspectos, né? Físicos, mental e social, né? Então, inclusive, se a gente pegar a definição que a OMS coloca sobre saúde, ele vai falar do ser integral, né? Da saúde integral. Então, esses são alguns princípios. Aí nós vamos entrar nos princípios organizativos, de como deve funcionar o SUS, né? Como que deve funcionar o SUS. O primeiro princípio, pessoal, é o princípio da regionalização e da hierarquização, né? Esse princípio ele visa garantir que os serviços eles sejam organizados de forma coerente, né? Onde, pelo nível de complexidade, né, nós vamos ter os níveis de atenção à saúde, né, nós vamos ter lá, depois nós vamos falar disso em outro momento, né, o nível primário, básico, secundário, terciário, até o, o nível de reabilitação, né, que seria o quarto, onde esses serviços eles têm que ser organizados por necessidades, né, por critérios epidemiológicos, né, por estatísticas de saúde, né, onde você vai hierarquizar dentro de uma organização de unidades, de procedimentos, e que você vai garantir o acesso dessas pessoas. Então, a hierarquização tem a ver com essa organização. Então, você vai ter lá a unidade de saúde, a unidade básica de saúde, você vai ter hospitais, você vai ter hospitais especializados, clínicas intensivas. Então, você vai organizar desta forma. A regionalização, né, tem a ver com a articulação dos serviços que já existem dentro de uma certa região, onde o sistema ele tem que haver uma integralização das redes, a gente chama da rede, né, de atenção à saúde. Então, dentro, por exemplo, do mesmo município, você vai ter lá as unidades de saúde, você vai ter às vezes, por exemplo, uma cidade pequena, você tem um hospital, às vezes, numa cidade maior, você tem mais hospitais. Você tem serviços privados de saúde que muitas vezes fazem parte dessa rede, né? Essa rede. E uma das coisas que vai ser feita é uma tentativa de que o paciente, né, o cidadão, ele possa ser atendido dentro dessa rede como um todo, né? O que isso foi uma grande revolução também em termos de saúde pública no Brasil.
Bom, pessoal, o princípio de descentralização, ele tem a ver com redistribuir o poder e responsabilidades nos três níveis de governo, né? Federal, estadual e municipal. Em relação à saúde, essa descentralização é para garantir uma maior eficiência e também um maior controle por parte dos cidadãos de todo o gerenciamento do sistema de saúde, né? Maior agilidade também. A responsabilidade dentro do SUS sempre vai ser primeiramente do município. Então, o município ele é o grande gestor da saúde da sua população, né? Desde que, obviamente, as outras instâncias também se forneçam, né, condições gerenciais, técnicas, né, administrativas e financeiras para que o município possa gerir essas questões. Ah, e o comando único tem a ver com a autonomia, né? A pessoa tem, cada esfera tem a sua autonomia e essa autonomia ela tem a ver com ah, o poder, né, que elas têm para tomar decisões e tudo mais, claro, respeitando as leis e os princípios e também a participação da comunidade. O princípio da racionalização e da resolução. O princípio de racionalização tem a ver, o que é racionalizar? É você agir, fazer alguma coisa de forma racional, de uma forma que seja menos cause menos danos, ou que você utilize o investimento, né, de forma adequada, né? Então a racionalização ele visa que cada região resolva seus próprios problemas, né? E busque dentro da rede uma forma de utilização adequada dos recursos do sistema. Então, por exemplo, pedir só exames que são necessários, né? Não haver duplicidade de exames, por exemplo. Então, o médico pede, o outro médico também. Então, tomar cuidado com isso, né? E a questão da resolução tem a ver com a busca, né? Que o sistema deve buscar dentro da sua própria região, inicialmente, né? Resolver os problemas que existem as possibilidades de resolução daquelas questões dentro do próprio problema, dentro da própria região onde ela está, né? Ao invés de você ficar mandando a pessoa de um lado para o outro, né, você fazer isso de forma onde as coisas consigam ser resolvidas dentro de uma forma mais adequada. A questão da complementariedade do setor privado. O setor privado ele pode participar do processo da saúde pública de forma complementar, né? Quando o sistema público ele não conseguir né, suprir aquela necessidade, por exemplo, fazer um exame, fazer um procedimento que dentro da rede não há condições de fazer isso de forma adequada, pode ser, né, utilizado o sistema privado, obviamente obedecendo os outros princípios, né? E também uma das coisas importantes, né? Quando você tem, por exemplo, você tem hospitais que são filantrópicos, né? Eles acabam tendo preferências também nesses convênios dentro do SUS. E a questão da participação da comunidade, né? Então a comunidade deve participar, de toda a vida, né? De toda a vida, né? Da gestão, né? Do SUS, através dos conselhos municipais, através das conferências de saúde. E localmente você também tem nas unidades de saúde, né, a participação da comunidade em vários aspectos. Então, é um dos princípios, né, dentro do programa, né, da política brasileira de saúde através do SUS. Ok, pessoal, muito obrigado. Até a próxima.